Olá! Pois então, este sábado começou com uma notícia desalentadora. Rodrigo Maia está agindo como sempre foi um traíra. Então, Rodrigo Maia vai para os Estados Unidos, o almoço lá do Banco da América, o pessoal da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, e diz que todo mundo quer a reforma da Previdência, que é necessária para o Brasil. Aí chega e faz articulações que já foram, inclusive, anunciadas pelo presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, né, de que vai haver um projeto alternativo da Câmara, leia-se, do Centrão, do DEM, dessa turma flexível que muda de um lado para outro, para substituir o texto original da reforma da Previdência feito pelo governo, sob a supervisão do Paulo Guedes e a coordenação do Rogério Marinho. Essa declaração é uma declaração de traição, é o beijo de Judas. O Congresso pode fazer o que quiser de qualquer texto que vai aprovar, inclusive apresentar um relatório alternativo. Só que isso aí leva tempo. Isso aí vai empurrando a reforma da Previdência pela barriga, que é o que querem realmente os bandidos lá da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que querem mandar para longe a hipótese de um fortalecimento do governo, inclusive para, na hora da votação do pacote anticrime do Moro, os jogarem no lixo. Não sou contra que a Câmara, o Senado, o Congresso tenham um projeto alternativo. Agora, esse projeto teria que economizar 1 trilhão e teria que ser aprovado rapidamente. Agora, por exemplo, o economista Samuel Pessoa, que é uma pessoa que eu respeito, está dizendo que o governo perdeu o momento mágico. O economista é brilhante em economia, em política nem tanto. Não existe momento mágico numa relação entre governo e Câmara. O que está havendo é que a Câmara está tentando realmente sabotar o projeto da reforma do governo e o governo não está conseguindo sair dessa armadilha por falta de apoio no Congresso, que não foi trabalhado, e por não haver uma articulação minimamente competente. Não é nada com corrupção, não. É articulação no Congresso, é impedir, até antecipar esses passos dados pelos traíras do Centrão. Eles sempre conseguiram sucesso. Conseguiram, por exemplo, no impeachment da Dilma. Agora, por enquanto, eles não têm o que apresentar para votar o impeachment do Bolsonaro, mas tem como boicotar, tem como sabotar. E uma dessas é empurrar com a barriga, porque aí o momento mágico vai direto para o lixo. Pois bem, nessa relação, o Bolsonaro sancionou a lei que dá uma anistia de 70 bilhões de reais aos partidos políticos. Isso é uma ignomínia. É uma ignomínia que foi gerida pelos partidos, administrada na Câmara, e que o Bolsonaro não teve peito para vetar. Tinha que ter vetado, eu falei isso aqui antes. Agora, ele divulga no WhatsApp dele um texto em que ele se refere especificamente à questão do orçamento impositivo, que foi outro golpe do Congresso, só que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi para a tribuna, o microfone de aparte, sei lá onde, dizer na votação que ele e o pai apoiavam o orçamento impositivo, esquecendo que apoiavam quando eles eram oposição. E aí queriam impor ao governo as suas regras e as suas ideias, não quando são governo. O Eduardo Bolsonaro, discípulo dileto de Olavo de Carvalho, ainda não aprendeu a diferenciar de oposição de governo. Uma coisa é oposição, a coisa contrária é o governo. Então, o Bolsonaro disse agora o seguinte: olha, a questão é a seguinte, eu só repassei um texto, não houve nada de... Não,
Quando eu, por exemplo, quando repasso um texto em qualquer rede social, no Twitter ou no WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu repasso porque concordei com o texto, porque eu achei bom. Eu não repasso um texto com o qual eu não concordo. E o texto que ele repassou, eu vou repetir aqui, é um texto genérico e covarde. Genérico porque fala das coisas sem dizer os nomes das pessoas, fala das instituições sem decliná-las. Quem são as pessoas que fazem os conchavos sujos? Não é? Quem são as instituições? Quais são as instituições que prevalecem nesse conchavo para se dar bem com o impasse? Aliás, os vários impasses citados no texto, entre os quais a privatização. Eu sempre acreditei que o Paulo Guedes levou o Bolsonaro a concordar com privatizações. Agora também não estou vendo essas privatizações. E as poucas que houve, nós temos que acreditar o belo trabalho do Salim Mata, que foi nomeado lá pelo Jair Bolsonaro. Mas por que não privatiza os Correios? Porque o Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, não quer. Né? Por que não fecha a empresa brasileira de comunicação? Porque o Onyx Lorenzoni não quer e o pessoal lá do Palácio usa essa empresa ou como cabide de emprego ou como forma de vincular coisa para uma televisão que não tem audiência. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em conta. Esse projeto da anistia é o fim da picada. Partido político não é uma entidade pública, é uma entidade privada. Os partidos, o nome está dizendo partido, eles representam um segmento da sociedade e esse segmento da sociedade é que tem que sustentar os partidos. Agora, os partidos inspiram as leis que são aprovadas no Congresso e são os primeiros a descumprir essas leis e depois jogam na costa larga dos contribuintes a conta. É o que está acontecendo agora. Um ONG Transparência aí, uma ONG Transparência fez uma análise e descobriu que de 14 em 14 meses, de 95 para cá, os partidos e os dirigentes políticos que estão nas bancadas perdoam as multas de infrações que eles mesmos cometeram. Então, os partidos fazem uma lei para enganar todo mundo, dizendo que as mulheres têm que ter uma participação democrática na composição do Congresso. Então, fazem uma lei que obriga a dar 30% das verbas partidárias, que são indevidamente bilionárias e são pagas pelo contribuinte, o que é um erro. Eu não posso assumir uma conta de um partido com o qual eu não concordo, eu não quero nem saber de contribuir com o meu dinheiro para partido em que eu vou votar. Cada cidadão, se quiser, pode doar para o seu partido, não todo o corpo da cidadania. Aí chega um bando de malandro aí do Centrão e do DEM e mandam uma lei que anistia os partidos que não fizeram isso. Inclusive o PSL, o partido do presidente lá em Minas, que está sendo acusado pelo Ministério Público e está sendo investigado pela Polícia Federal, porque usou laranjas na distribuição das verbas para mulheres. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está aí com a espada de Damocles em cima do pescoço. Mas o Bolsonaro avisou ontem mesmo que só vai demiti-lo quando a investigação chegar ao fim. Deus sabe quando, né? Pois bem, o Bolsonaro disse que só repassou o texto. Tudo bem, ele só repassou mesmo, ele não mentiu. Agora, foi um texto assim meio assustador, né? Teve grande repercussão, inclusive dentro do governo. Bom, o Zé Disseu se entregou e foi encaminhado para o Complexo Médico de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Está aí um bom lugar para mandar o Lula. O Lula está atrapalhando o trabalho, o expediente da Polícia Federal no Paraná. Então, um bom lugar para ele ir é esse. Se esse lugar pode receber o Palocci, o Zé Disseu, a elite do PT no primeiro governo Lula, pode receber também o chefe, não é verdade? O chefe pode ir para lá, para uma cadeia de verdade, por melhores condições que tem, não pode ser definido como um inferno prisional,
Mas é uma cadeia. O Lula, neste momento, não está numa cadeia. Está numa repartição pública, privado de liberdade, meio privado, porque recebe quem quer, despacha com quem quer no dia a dia lá e não tem dia de visita para ele. Todo mundo o visita a toda hora. Outra coisa que o Bolsonaro manifestou foi muita irritação em relação à quebra do sigilo bancário, não pelo Ministério Público, pela Justiça do Rio, do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. É uma oportunidade para nós aqui cobrarmos. Onde é que está o Fabrício? Por onde anda o Fabrício? E a versão plausível que o Flávio Bolsonaro disse que o Fabrício tinha, né? O Fabrício já respondeu por escrito, deu um depoimento por escrito ao Ministério Público, mas não foi lá depor. Assim como o coronel Lima Filho, vulgo coronel Laranja Lima, né? Que é o faz-tudo do Temer, já foi preso para depor e não depois. Assim como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o André Ceciliano, do PT, está no meio do mesmo processo do Ministério Público sob falcatruas lá na Assembleia Legislativa. E onde anda a militante do PT, Elisângela, que fez uma movimentação atípica, também mais do que milionária. Ela era do escritório lá do Ceciliano, que fez uma movimentação de 49 milhões de reais na Alerj. Cadê esse povo todo? E cadê o inquérito da Polícia Federal, que o Bolsonaro, naquele texto que ele citou de um funcionário da CVM, o Paulo Portinho, também o texto cita a questão da facada do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro é presidente da República, o Moro é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Por que até agora a Polícia Federal não disse quem paga os advogados do Adélio Bispo de Oliveira? São todas questões que eu deixo neste sábado chuvoso, nublado, de um fim de semana que promete ser de sono solto, né? Espero eu, enquanto o Arthur não chega. Bom, a Isabel também está dizendo aqui, viu, para vocês todos. Pois é, então eu vou parando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.